Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal. Seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje, quarta-feira, 15 de dezembro de 2021. E aqui eu quero mandar um abraço pro Nelson, lá em Aral Moreira, sempre curtindo os nossos vídeos, também interagindo aí nos comentários, né? Muito obrigado, Nelson. Também ao André Fedato, interagindo com a gente. Obrigado, André, um abraço. Também para a Josiane Alves, lá no Mato Grosso. Obrigado, Josiane, por estar sempre conosco e interagindo aí nos comentários. Um abraço para vocês. E vamos então com as notícias de hoje. E vamos então a primeira notícia, notícia boa, né, para o pessoal aí da agropecuária. O Ministério da Agricultura divulgou na manhã desta quarta-feira, 15 de dezembro, que a China derrubou o embargo de importação para a carne brasileira. O Ministério afirma que não tem muitas informações com relação à decisão do governo chinês, mas que foi comunicado que o embargo da carne foi derrubado pelo governo e que a partir de agora as importações voltam ao normal. O governo chinês embargou a entrada de carne no país após a descoberta de 2 casos de vaca louca no Brasil. A Câmara Federal aprovou em primeiro turno a PEC dos precatórios que veio do Senado com aquelas mudanças. A votação foi 327 votos sim contra 147 votos não. A PEC dos precatórios, ela veio do governo federal para a Câmara. A Câmara já fez algumas alterações no texto que veio do governo. Foi para o Senado fez outras alterações. E quando o Senado fez as alterações, foi promulgada ali alguns artigos, né, alguns pontos da PEC que já tinham consenso das duas casas, Câmara e Senado. Porém, alguns pontos foram mudados, sofreram modificações pelo Senado Federal, voltou então para a Câmara. Não sei se vocês se lembram dessa novela. E agora a Câmara vota a PEC e em primeiro turno. Vai haver um segundo turno, porque ela tem que ser votada em 2 turnos, como ela é uma emenda à Constituição e altera a Constituição Federal, ela precisa ser votada em 2 turnos. Então vamos ver quando será a próxima votação. Mas tem mais um detalhe. Os deputados vão ter que se debruçar também naqueles destaques que são propostas de mudança no texto. Pode acontecer de sofrer mudanças na Câmara de novo. Se acontecer mudanças que não aconteceram no Senado, essa PEC pode voltar para o Senado Federal. E aí vai ser aquela coisa, né? É um vai e volta o texto da PEC. Vamos acompanhando. Você deve se lembrar, nós noticiamos aqui há alguns dias uma live transmitida pelo presidente Jair Bolsonaro que fala sobre a possibilidade das pessoas que tomam a vacina contraírem o vírus HIV e, consequentemente, a AIDS. Esse comentário ou essa afirmação virou inquérito no Supremo Tribunal Federal.
Como é de praxe, o Supremo Tribunal Federal resolveu pedir para a Procuradoria-Geral da República, na pessoa do Procurador-Geral Augusto Aras, que se pronuncie a respeito. O Procurador-Geral, em seu documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, pediu para o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, para que ele abrisse mão desse processo, para que ele arquivasse essa ação, e pediu ao Supremo Tribunal Federal que fosse retirada essa ação das mãos do ministro Alexandre de Moraes. Ontem à tarde, num gesto rápido após receber o documento da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes reagiu e enviou a resposta ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, dizendo a ele que envie todos os documentos, tudo que ele tiver com relação a esta ação, mesmo que em forma sigilosa, e que para que ele possa então enviar para a Polícia Federal, uma vez que esse inquérito deve prosseguir. Afirma então o ministro Alexandre de Moraes que se o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não enviar tais documentos, ele pode sofrer penalidades por desobediência à determinação judicial e ainda por obstrução de justiça. Então, os ânimos esquentam lá em Brasília entre o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República. Mas vale a pena ressaltar que o ministro Alexandre de Moraes ignora o pedido de Augusto Aras para arquivar o processo, para esquecer esse processo, abandonar essa ação, né? Ignora e num tom de autoridade repreende, né, o procurador. Ele não é o primeiro ministro a fazer isso. A ministra Rosa Weber, há algum tempo atrás, já andou dando uns puxão de orelha também no Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, entregaram um documento para o Supremo Tribunal Eleitoral, né, o STE, para que... deu um branco aqui. Colocando em dúvida a segurança da urna eletrônica. Segundo fontes, o documento, que deve permanecer em sigilo, foi entregue por um major do Exército nesta terça-feira para o Supremo Tribunal Eleitoral, para que o Supremo Tribunal possa analisar. As Forças Armadas dizem que são sugestões de aprimoramento à segurança das urnas eletrônicas. Não é segredo para ninguém que as Forças Armadas colocam em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. Fizeram até palestras por aí pelo Brasil afirmando que as urnas eletrônicas não são tão seguras assim. Então, enviaram um documento para a Justiça Eleitoral pedindo para que considere a falta de segurança na urna eletrônica. Vamos ver então, porque a Justiça Eleitoral terá que se pronunciar a respeito desse documento, terá que analisá-lo primeiro, né? E depois se pronunciar. Nós estaremos noticiando aqui. Mas é interessante a gente lembrar que em novembro nós noticiamos quando os testes às urnas eletrônicas foram feitas pela Justiça Eleitoral, as Forças Armadas se recusaram a participar dos testes, né? E agora enviam um documento
colocando em dúvida a segurança das urnas eletrônicas e, segundo eles, dando sugestões de aprimoramento. Conforme noticiamos ontem, a sabatina feita pelo Senado Federal para um membro para o Tribunal de Contas da União, entre Fernando Bezerra, Cátia Abreu e o senador Antônio Anastasia. Essa sabatina aconteceu ontem, terça-feira, e o Senado escolheu Antônio Anastasia para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Antônio Anastasia é senador da República pelo estado de Minas Gerais. E a Petrobras anunciou que a partir de hoje, quarta-feira, 15 de dezembro, a gasolina sofreu uma redução no preço de 10 centavos para entrega para os distribuidores. Bom, essa redução vai chegar na bomba? Vai chegar para fazer alguma diferença no bolso do consumidor? Provavelmente ela chega, mas com uma diferença bem pouca, muito menor que essa. A Petrobras, ela extrai o petróleo, ela faz o processo de refinamento, ela refina o petróleo, né? E deu uma engasgada. E passa para as distribuidoras, que faz a mistura e revende esse petróleo para até chegar, né, nos postos de combustível e no tanque dos veículos dos consumidores. Bom, nesse caso, essa mistura, ela vai comer um pouquinho do valor que, segundo a Petrobras, foi uma redução. 10 centavos é pouco. Eu não sei se vocês se lembram, há algum tempo a gente noticiou que a Petrobras anunciou que não daria conta da demanda de entrega de petróleo para as distribuidoras no mês de dezembro. O fato é que essa demanda realmente aumentou. Mas, na prática, a Petrobras está dando conta sim, e a demanda aumentando, o preço do petróleo tende a baixar. Assim disse a Petrobras. Mas disse também que esse ajuste no preço tem a ver com o preço do petróleo aí para fora do país, né? E também devido à economia, né? A estabilidade da economia. Bem, vamos esperar para ver até quando essa redução permanece, né? Mas é uma notícia boa. A Petrobras já não fazia ajustes desta forma, com o preço para baixo, mesmo que pouco assim, há mais de 6 meses. Nesse período, a gasolina chegou a aumentar aí, em curto prazo, 50% no seu valor. O Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, propõe quarentena para estrangeiros que entrarem no Brasil que não tenham o passaporte da vacina. Oportunidades. Está aberto o processo seletivo do IBGE para o censo 2022. A Fundação Getúlio Vargas é responsável pelo processo. As inscrições, elas começam nesta quarta-feira, às 16 horas, e vai até o dia 29 de dezembro, às 16 horas. Então, vale a pena aí você procurar aí a ficha de inscrição, né, que tem uma taxa para cada
cada função e se inscrever. As inscrições podem ser feitas no endereço conhecimento.gv.br/concursos. As inscrições feitas para o censo 2020-2021 não são válidas para este novo censo 2022. As inscrições terão que ser feitas novamente e terá que pagar a taxa. E o telefone é o 0800 283 4628. E em Iguatemi, no Mato Grosso do Sul, 3 suspeitos foram presos por por tentar assassinar um indígena. Eles esfaquearam, ou melhor, o homem e o enterraram em uma cova. O homem passou quase a noite toda enterrado e conseguiu sair do buraco e procurar ajuda. Eles estavam em um bar e bebendo, e aconteceu uma discussão. Dessa discussão gerou uma briga e eles o esfaquearam e, pensando que ele estava morto, o enterraram. Mas ele conseguiu escapar do buraco e procurou ajuda e foi levado para o hospital e depois deu depoimento à polícia. Esses homens estão agora presos, foram presos agora, e vão responder por homicídio qualificado. Muito bem, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Não esquece de dar aquele like, de compartilhar o vídeo, de ativar o sininho para receber as notificações, né? E, se possível, interaja aí com a gente, faça o seu comentário. Obrigado, que Deus abençoe você por estar aqui conosco. Eu sou deficiente visual, estou batalhando aí para monetizar o meu canal e eu conto com você. Lembrando que a partir dessa semana que vem, talvez no final de semana, nós vamos mudar o nome do canal, tá? Vamos mudar para Ludoli MS. Então, fica atento aí, se você receber algum link com o nome Ludoli MS, é o canal Luiz da Silva Marques que continua te visitando, tá bom? Muito obrigado. Nós voltamos amanhã então com mais um vídeo aqui no canal. Fique com Deus e até lá.